Pessoal, vamos retornar então, né? Vamos retomar aí a nossa segunda parte da aula de hoje. Nós estamos falando aí então sobre esses problemas, né? É, que surgiu ao longo dessa tentativa de compreender os evangelhos, a qual se deu o nome de problema sinótico, a qual vem trazer algumas comparações, algumas questões. Nós falamos aí sobre uma avaliação da crítica da forma, que vai trazer aí alguma, algumas coisas em questão sobre essas fontes, né? Testemunhas oculares, né? O que é isso? Pessoas que viram o acontecimento e agora de uma forma oral está passando isso, né? Então, o porquê que demorou tanto, né? De colocar isso em uma forma literária. Então, são algumas perguntas que nós temos dentro desse problema sinótico, né? Agora eu gostaria que você fosse lá para a próxima página. Como eu estava dizendo aqui, irmãos, conversando com a Aline um pouquinho antes aqui da aula, que esse formato nosso, né, à distância, ele acaba sendo um pouco mais demorado, porque eu me sinto na obrigação de ler página por página, né, parágrafo por parágrafo, porque eu não sei como que vocês estão acompanhando aí. Numa forma presencial, a gente tá junto ali folhando, acredito eu que conseguiríamos caminhar mais, né? Mas ninguém aqui está com pressa, né? A gente vai do jeito que precisa ser e vamos chegar lá em nome de Jesus, né? Então, por conta disso que às vezes eu tenho que ler muito, tá? Porque eu me sinto nessa necessidade de poder passar isso. Mas eu pedi para vocês ir lendo nas aulas passadas as matérias para ver se eu consigo, né, de alguma forma, dar uma pincelada na página em vez de ler ela toda e assim explicar somente alguns pontos mais importantes que eu julgo que deve ser explicado. Na página 366, nós temos aí a crítica das fontes, né? Aí depois nós vamos ter aí teorias dessa crítica. Então, nós vamos, tudo isso, irmão, é para mostrar essa sintetização desse estudo dos sinóticos, né? Então, aí na página 366, está escrito aí, ó, a crítica das fontes, ela se dedica a investigar, né, ou a investigação das tradições escritas acerca da vida de Jesus e dos ensinos que foram produzidos a partir da tradição oral e que culminou na produção dos evangelhos. No primórdio do cristianismo, o evangelho foi transmitido e preservado de forma oral. Provavelmente, os primeiros discípulos não sentiram a necessidade de escrever uma narrativa do ministério de Jesus, porque eles acreditavam na iminência da sua volta. Só com o passar do tempo surgiu a tradição oral do evangelho que mais tarde recebeu uma forma escrita. Então, o surgimento dos sinóticos revelou uma grande semelhança entre eles, tanto na estrutura quanto nas palavras, né, como diferença que se transformaram num grande quebra-cabeça para os eruditos do Novo Testamento. Então, veja que interessante, né, irmãos? Às vezes nós temos aqui as críticas, né? Essa crítica não é só crítica de forma literal, mas ela é uma crítica de uma forma em busca de algo sobre aquilo que está sendo estudado e por que foi colocado isso ou por que deixou de colocar aquilo. E a gente vê uma explicação aqui muito saudável, né, ou muito compreensível, quando a gente olha para aqueles irmãos que eles não escreveram porque eles acreditavam numa volta muito rápida de Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e peraí, está voltando, ele está vindo. A gente vê Paulo escrevendo, né, sobre a volta de Jesus de uma forma muito, né, convicta, né, naquela questão de Maranata mesmo, hora vem Senhor Jesus. E isso, né, abre um parênteses aqui, né, irmãos?
que tem que ser a nossa esperança. Eu creio, e ninguém tira isso de mim, que Jesus vai vir na nossa geração, né? Que Jesus está às portas, nós vamos ver, né? A vinda de Jesus, buscando resgatar a tua igreja. Então, isso alimenta, isso mantém a nossa fé alimentada, mantém a nossa esperança ativa, né? Em Jesus, na sua vida, e nós temos que realmente pensar assim. Então, fecho parênteses, né? É uma resposta sobre essas críticas, né? A crítica da fonte é uma resposta, né? Porque aqueles irmãos pensavam, então, que Jesus, ou entendiam, estavam esperando, pensavam não, né? Ele estava esperando a vinda de Jesus, como todo cristão deve esperar. Então, por conta disso, acabavam não que se preocupando, né, nessa literatura sobre as obras ali de Jesus, sobre as coisas que eles tinham acabado de ver, né? Então, é por conta disso daí, tá? Então, a gente tem aí alguns esboços, ou esboço do que os evangelhos tinham em comum, né? Apesar de toda esse problema sinótico, mas todos eles, né, falavam sobre o aparecimento de João Batista, o aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, são todos esses três evangelhos sinóticos, né, eles têm isso como esboço em comum, né, que está aí uma lista aí na sua apostila, nessa página que nós estamos lendo, né? E ao se comparar as diferenças e semelhanças dos sinóticos, resultou no chamado problemas sinóticos, né? Então, na verdade, não é um problema, é um comparativo, né? É um olhar de uma forma analítica sobre o assunto dos evangelhos, né? E algumas questões são levantadas por esses estudiosos, né? Pelos eruditos. Quais são? Quem escreveu primeiro? Quem copiou de quem? Quais foram as fontes, a qual foram usadas? As fontes eram escritas ou orais? Onde estão as fontes, né? Essas tais fontes, aonde estão? Então, tudo isso cooperou, né, para a apresentação aí desse problema do Evangelho Sinótico. E as principais soluções, nós temos aqui algumas soluções dadas, né, algumas décadas atrás, por alguns desses eruditos. E na página 368, nós temos algumas teorias, né? Teoria de interpretação literária, teoria augustiana, teoria dos dois documentos, uma muito conhecida. Aí é uma grande questão que, para nós, né, no dia a dia, como eu disse, é muito importante a gente ter essa informação, né, que vai nos ajudar. Porque a maioria dessas coisas aqui, talvez, né, ao longo do tempo, a gente acaba aí dissolvendo no conhecimento. Mas aqui, ó, essa prioridade ou primazia de Marcos também fica evidente quando se observa alguns fatos. Então, a gente vê que Agostinho defendeu que foi Mateus, né, o primeiro evangelista. A gente vê que outros documentos traz, né, de grandes estudos, como Karl Rahmann, ele provou que e ficou conhecido como a primazia de Marcos, né? E outros eruditos também caminhou por esta linha. Então a gente vê por que disso, né? Ó, aqui na apostila, assim, ó, Mateus ele reproduz 90% do texto de Marcos. Olha que interessante, né? Ele reproduziu 90% do texto de Marcos, em linguagem idêntica à dele. E Lucas reproduz cerca da metade, quer dizer, 50% de Lucas vem de Marcos. Mateus e Lucas usaram e acompanham a sequência de eventos da vida de Jesus conforme Marcos os alinha. Então, existe uma teoria, né, ó, que se chama, eu coloquei na lousa aí, ó, que se chama teoria das duas fontes, tá? Isso é muito conhecido na teologia aí, tá bom? Teoria das duas fontes. O que é essa teoria das duas fontes, irmãos? Ó,
fonte, né, ó, e fonte. Quais são elas, né, ó? Marcos e Q. Lembra dessa fonte Q, né, ó? Eu já falei dessa fonte Q. A câmera não estava focando, acho que vocês conseguiram acompanhar, né? Então, ó, a teoria das duas fontes, Marcos e Q, né? Que é aquela fonte a qual nomeou-se Q. Mateus, Lucas, Marcos, Mateus. Percebe aqui, ó, a teoria das duas fontes? A fonte está aqui, ó, todo mundo bebendo aqui, ó. Então, ó, Mateus, ele bebeu da fonte Q, né, ó, segundo os eruditos. Lucas bebeu da fonte de Marcos e ambos beberam da mesma fonte, ó. Tá vendo? Então, é muito conhecido essa teoria das duas fontes, né? Ó, que dá esse quadro aí, ó. Marcos e Q. Então, acredita-se que tanto Mateus quanto Lucas beberam dessas duas fontes para a escrita dos evangelhos. Tudo bem, meus queridos? Até aqui? Tá na ponta da língua aí, César? Pode fazer a prova? Né, David? Pode aplicar a prova que essa matéria aqui tá mamão com açúcar, né? Fica a prova, não. Pode ser com consulta. Aplicar que a Aline responde. 3 horas de prova com consulta alternativa. Aí acho que dá. É, Se o senhor aplicar, a Aline responde, hein? Aline. Ah, é eu? Tá bom. eu tava pensando, como a gente vai ter três provas, né? Acho que na próxima reunião, Jesus tava pensando grandão em da uma das Galileia. provas fazer oral. Não, pastor, não faz isso com nós, não. A gente ora pela tua vida. A gente pede a Deus por ti. Não. É, estudar, né, irmão? Tem bastante matéria aqui, ó, é, bastante literatura aqui pra gente, né? Então, ó, percebe, irmãos, resumindo, né? É isso. Vai ter as teorias desse problema sinóticos, vai ter algumas defesas, vão ter linhas teológicas diferentes, né? Ó, na página 370 aí, ó, nós temos a teoria dos quatro documentos, nós temos teoria de um pronto evangelho, são teorias que foram surgindo, né? Como eu já disse aqui, nessa grande sede de sintetizar, de trazer uma compreensão ou a solução de um possível problema quando se vê, então, ali esses evangelhos, né? Ó, esses três evangelistas falando da mesma coisa, da mesma perspectiva, ora um defende outro, ora parece que não, né? Então, vai surgir daí algumas teorias. Na página 372, nós temos aí a crítica da redação, né, ó, que, que vem investigar as tradições e as fontes escritas. Né, ó. Então, assim como a gente teve assim, a críticas das fontes, né, ó, nós temos a crítica da redação, né, sobre essas escritas. Então, tem aí pre, é, suposições básicas desta crítica da redação, né, ó, a respeito dessa crítica, o processo de modificar essa crítica, uma referência. Então, nós temos aí uma avaliação dessa crítica da redação, tudo coisas que foram surgindo nesse desejo dessa melhoria de compreensão ou de resolução desse problema sinótico. Então, não tem uma solução exata, né? Mas existe aí essas grandes críticas, grandes teorias, grandes defesas, mas o que nós temos, né, de mais
palpável, vamos dizer assim, e de melhor compreensão, como eu já disse, né? Esse quadro explica bem que os evangelhos sinóticos, o que você precisa saber, né? O que é evangelhos sinóticos? Isso aí você precisa saber, tá bom? Então, escreva aí, faça essa pergunta para você. Quais são os evangelhos sinóticos e o que é evangelho sinótico? Então, quais são os evangelhos sinóticos, né? Nós já sabemos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos, né? Porque eles parecem ter bebido da mesma fonte ou têm a mesma linguagem, né? Ou visto de um ponto de vista comum, né? Então, sinótico significa uma visão conjunta. Parece que viram, ou beberam da mesma fonte nessa escrita. Então, é isso que você precisa saber, tá bom? O que é o evangelho sinótico, por que se dá o evangelho sinóticos e o que é o problema sinótico, né? Então, quando você lembrar disso, você vai ver que não é um problema, e se teve um grande problema sinótico, será que tem alguma heresia aí dentro? Não, né? Então fica com aquela visão que eu deixei no começo dessa aula sobre aqueles três alpinistas que procuravam o mesmo topo, mas estavam de perspectivas diferentes. O que você precisa saber dos evangelhos sinóticos, né? Ou melhor, o que você precisa saber dos evangelhos de uma forma assim bem simplificada, é aquela questão que eu falei também no começo da aula, né? Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos. Lucas, ele escreve para os gregos, né? Então, cada um escreve para um público diferente, então a linguagem é diferente, a preocupação é diferente, né? Judeus queriam saber de detalhes, porque Mateus estava apresentando o rei, então o rei tinha que ter uma linhagem, de onde veio esse Jesus, quem é Jesus, ele é rei mesmo, qual família que ele é, né? Então, é diferente dos romanos, que não quer saber de que família, quer saber o que que ele faz, ele é servo, para que que ele veio servir, a quem ele veio servir, né? E Lucas vem falar com os gregos, né? Os gregos eram todo perfeccionista, queria exatidão nas coisas. Então, Lucas vem mostrar então o homem perfeito que é Jesus. Então, isso aí você precisa saber. Tá bom, querido? Amém? Então, tem bastante escrita aqui, é muito bacana a gente ter esse material em mãos, né? Que um dia que você precisar, é uma fonte de consulta, mas o que tem que estar aqui dentro, realmente, é isso aí que, né? Resumidamente, é isso que eu falei para vocês, é que você precisa compreender para a melhor compreensão daquilo que nós vamos ver nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. Veja como foi importante, né, essa introdução dos evangelhos. Quando nós falamos lá do período interbíblico, não é uma introdução só para os evangelhos. O período interbíblico, ele traz para nós uma visão panorâmica de todo o Novo Testamento, não é verdade? Né? A gente, por exemplo, eu sempre usei aqui o exemplo, né? Como que clareou nossa mente a respeito da Septuaginta? Por que da Septuaginta? Era necessário a Septuaginta para o Novo Testamento, né? Indispensável, né? Então, assim, todo esse pano de fundo vai nos ajudando na compreensão das matérias que ainda estão por vir, né? E não só dos evangelhos, mas de todo o Novo Testamento, que certamente não vão passar por mais questões aí quando eu for estudar a vida de Paulo, né? Enfim. Bom, vamos lá. Eu quero finalizar aqui hoje a, essa questão aqui que está na página da matéria, na página 377, a questão do Jesus histórico. Nós vamos dar uma passada aqui também, dar uma folhada no Jesus histórico, porque na sexta-feira nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Amém? Sexta-feira vamos entrar no Evangelho de Mateus. A questão do Jesus histórico. Os evangelhos
não apresentam uma biografia completa de Jesus. E é impossível por falta de mais informações, mas eles fazem uma descrição real, histórica de Jesus. Para os evangelistas, Jesus foi um personagem histórico, mas para muitos estudiosos, a partir do século XVIII até os nossos dias, Jesus simplesmente representa a fé da igreja e não a história real acerca dele. Por esta razão, creio em ser necessário recuperar o Jesus histórico, isto é, um Jesus que não recebeu a influência da fé. Muitas biografias sobre Jesus foram escritas e alguns eruditos reduziram Jesus a um mito, uma fantasia criada pela igreja primitiva e não aceitam a historicidade de Jesus apresentada pelos evangelistas. A busca do Jesus histórico, a sua origem. Essa busca pelo Jesus histórico se iniciou quando Samuel, rei Marus, escreveu fragmentos onde ele ataca a historicidade dos evangelhos e questiona a descrição de Jesus que os evangelhos apresentam. Samuel ele eliminou todos os milagres da Bíblia e postulou que Jesus fosse um fanático messiânico que falhou na tentativa de salvar Israel dos romanos. Rei Marus afirmou que a ressurreição não aconteceu e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ele levanta a seguinte pergunta: como era realmente Jesus de Nazaré? A partir daí surge a busca do Jesus verdadeiro. Os fragmentos de Rei Marus, né? Acho que é a pronúncia, totalizaram cerca de 4.000 páginas. Olha só, irmãos. Né, ó, que coisa, hein? E foram publicados após a sua morte por Golds Efraim, né? Ele era filho, ele era filho de um pastor luterano, saxoneia, mas depois de seus estudos em Leipzig, Berlim, ele rejeitou o cristianismo histórico. Ao publicar os fragmentos, ele introduziu os estudos críticos da Bíblia, especialmente o do Novo Testamento. Propôs a divisão entre Jesus histórico e o Cristo da fé. Ele defendeu o conceito de que Jesus histórico era diferente daquele apresentado nos evangelhos e nos ensinos da igreja primitiva. O Jesus histórico não era divino. O Cristo da fé e o Jesus histórico interpretado com as categorias divinas daquela época. A discussão iniciada por Rei Marus, o protocolado por Leise, fez com que esse tema sofresse uma abordagem racionalista durante a primeira parte do século XIX. O método de pesquisa dominante nessa busca foi o racionalismo, que propôs uma explicação racional da vida de Jesus. Olha só, né, irmão, que interessante. A busca pelo Jesus histórico. A gente vê, né, aqui uma grande defesa, né, vamos dizer assim, de pessoas, né, aqui, na verdade, um homem que vem levantar a questão de que Jesus foi um mito, né, de que Jesus não ressuscitou, o corpo foi roubado. Então, nós precisamos entender que durante toda a história, né, sempre houve essa perseguição, essa luta de pessoas, né, que se deram aí para essas defesas, e nós, conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, entendemos que isso é espiritual, né? O inimigo querendo apagar, né, a história de Jesus, mas não consegue, né? Porque foi escrito com sangue. Jesus, ele é
Senhor, né, de todo o tempo, continua sendo e é o nosso Salvador, Salvador da humanidade. Aí nós temos a busca do Jesus histórico, a evolução, que foi também uma matéria publicada por um alemão no ano de 1808, né, que chama A Vida de Cristo, onde ele conclui que a maior parte do material contido nos evangelhos é de natureza mitológica. Olha só, né? Então, essa busca do Jesus histórico continua aí, ó. Ele introduziu o conceito do mito proveniente da filosofia Hegel e aplicou aos elementos sobrenaturais dos evangelhos, né? Aí nós temos outras, né, outras pessoas que se levantou, né, um francês, doutor em teologia, publicou Vida de Cristo, onde ele apresenta Jesus como uma figura romântica, um Galileu manso, que transformou em apocalipsista e morreu na sua batalha contra o judaísmo ortodoxo, né? Então, Joseph Renan, ele publicou isso. Em 1906, Albert Schweitzer, né, teólogo alemão, publicou sua famosa controvérsia da obra A Questão do Jesus Histórico. Ele vem também nessa obra fazendo um registro cronológico das obras sobre a vida de Jesus. Usou também a defesa lá de Samuel, né, de Samuel, e vem trazer aqui também alguma defesa, né? Ó, ele demonstrou que Jesus, histórico apresentado pelos eruditos até então, era uma projeção da própria perspectiva cultural e histórica do autor no plano da história. Aí ele argumenta, no século XIX, o Jesus real, que falharam totalmente. Ele entendeu que a escatologia era a chave para compreender Jesus, acreditava ter encontrado o Jesus histórico e que Jesus pregava a mensagem do reino vindouro de Deus, de perspectiva do pensamento apocalíptico. Afirmou que Jesus procurou provocar a intervenção e precipitar o fim da história, desafiando as autoridades da sua época. E aí, e aí vai, né, irmãos? Ó, tem vários aí, né? Ó, 1884 a 76, a 1976, teólogo alemão também, um dos maiores influenciadores do século XX. Ele escreveu o Novo Testamento e a mitologia. E aí temos outras questões aí, né? E a avaliação, na página 379, a construção do Jesus histórico pelo erudito foi, na verdade, um produto das pressuposições filosóficas, através das quais os evangelhos foram interpretados. Desde a época das controvérsias cristológicas, nos primeiros séculos, a historicidade do evangelho raramente foi questionada com seriedade como os eruditos modernos o fizeram. A principal questão que envolve a tentativa de chegar ao Jesus histórico é a definição do termo histórico. Nenhuma concepção mais crítica do termo histórico é entendido como o produto do método histórico crítico. Neste método não há lugar para o sobrenatural, para a intervenção divina. Em consequência disso, fica impossível conciliar o Jesus histórico com o Cristo da fé. Olha só aí, ó. Tá vendo? Então, nós temos aí o professor do Novo Testamento, Robert Stake, ele faz uma importante avaliação dessa questão do Jesus histórico, que significa não sobrenatural, né? Ó. Nunca pode haver uma verdadeira continuidade entre Jesus da pesquisa histórica e o Cristo da fé, né? Então, vai além de história, né, irmão? Sempre, né? Vai além da história. Vai daquilo, vai do Jesus real, Jesus Filho de Deus, né? Então, tudo isso, né, irmãos, a gente
ver a importância dos evangelhos, né? Olha a importância do evangelho de João nesse contexto, né? Que vem provar, que vem mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo vivo, né? Que não é só um homem que habitou entre nós, mas é o próprio Deus, e tudo foi feito por ele, e nada do que se fez, né, sem ele teria feito. Então, nós vemos o evangelho sempre, os evangelistas trazendo o Jesus Cristo, né, o Cristo, e não Jesus o historiador, né? Jesus histórico, ele se deu para esses filósofos, para esses teólogos, mas para nós, para o cristão, para os evangelistas, nós temos o Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o esperado, para todos nós, para toda a humanidade. Amém? Então, concluímos, né, aqui na página 379, essa avaliação como uma importante citação de George Lloyd. A descrição bíblica de Cristo é o produto do testemunho bíblico apostólico. Minha fé não cria esta formulação, mas a minha fé de que a natureza de Deus é da história tem lugar para um Jesus como descrito pelos evangelhos. Torna possível que eu aceite o testemunho bíblico. Para o homem cônscio da história, a história deve prover um fundamento adequado para a fé. Contudo, em última análise, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nós temos aí, então, finalizamos o problema sinótico, e agora nós vamos entrar, então, o Evangelho de Mateus, página 381. Vamos entrar, então, no Evangelho de Mateus, na próxima aula, na terça-feira, na sexta-feira próxima, nós já entramos, então, no Evangelho de Mateus. É isso, né? Então, repito, né? Reforço que eu sei que é muita leitura, peço até desculpa aí em algum momento da pronúncia, né? Desses nomes em alemão, em outras línguas, aí, línguas estranhas aí que eu não treino para dar aula para vocês esses nomes. Eu estudo a história, estudo o assunto, mas eu não vou atrás da pronúncia e às vezes faz falta, né? Peço perdão por isso, né? Mas o que... Até que o senhor foi bem, pastor. Hã? Não manda nós falar esses nomes. O senhor foi excelente. Pode ficar em paz. Eu sei que tem pessoas melhores que eu aí no grupo, né? Então, que vocês sejam compreensíveis nessa questão aí, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é que a gente aprenda junto sobre essas questões que vão edificar a nossa vida e vai acrescentar aí no conhecimento bíblico. Na próxima aula, então, nós entramos aí nos evangelhos, né? Vamos entrar aí já no Evangelho de Mateus para finalizarmos esse módulo. Eu coloquei uma lista lá no grupo, né? Então, espero que todos tenham colocado a lista de chamada lá. Se alguém não tiver, vai no grupo lá, cola e copia, coloca o seu nome, porque essa semana eu vou pedir as apostilas do módulo 2, tá bom? Então, é necessário que o seu nome esteja lá para mim poder pedir para você também. Tá certo, meus queridos? Bons estudos, né? Façam um bom proveito aí de toda essa literatura que está na mão de vocês, para que nós possamos aí, na próxima aula, discutir mais um pouco sobre essas matérias e caminhando aí para os nossos estudos. Um forte abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, não guardem, não fiquem com dúvida, pode me procurar, pode colocar no grupo, pode me chamar no particular, se vocês quiserem, para a gente poder aí aprender juntos, tá bom? Qualquer dúvida, a Amém. gente tira com a Aline. A Aline tá fera na teologia. Tô nada. Vou É, parar. a Aline é fera, tem o Wagner também aí, ó, que fica quietinho aí, ó, mas é bom, É, né? Não, esse menino aí Ou é não o orelha dele, não, David, que é pastor. o cara aí, Aline? É É o ele, D. pastor. Ele esconde o ouro. Ele coloca a É, né? gente no